Uniclac. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta para a última parte da nossa aula sobre sujeitos do processo. Isso mesmo, essa é a quarta parte dos estudos sobre sujeitos do processo no novo Código de Processo Civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, aqui da LAC Concursos. E aí, vejam bem, estamos na nossa quarta aula, no nosso quarto bloco sobre sujeitos do processo. Última parte. Até então nós já falamos sobre capacidade processual, falamos sobre incapacidade processual e as formas de integração, representação, assistência, curadoria. Falamos na segunda aula sobre os deveres das partes, destacando que a inobservância, o descumprimento de algum desses deveres pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, em cada caso uma sanção distinta, revertida para institutos, para partes distintas, né? No primeiro caso, ato atentatório à dignidade da justiça, a multa é revertida para a fazenda pública. No segundo caso, para outra parte, litigância de má-fé, a multa revertida para a parte prejudicada. E aí, seguimos para o estudo sobre as custas processuais, identificando que existem duas espécies de custa processual, quais sejam despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Nesse contexto, fizemos a diferença de ônus para obrigação. Por que falar de algo tão teórico? Para chegarmos à constatação de que a parte ela tem o ônus de adiantar as despesas do ato que está requerendo. Chama-se princípio da causalidade. Aquele que deu causa ao ato que adiante as suas despesas. Só que ao final do processo, aquele que perder o processo, aquele que sucumbir, aquele que for vencido, terá a obrigação de ressarcir a outra parte das despesas e de pagar os honorários de sucumbência. Pegou a ideia? Só relembrando, ônus, a parte tem o ônus de adiantar as despesas do ato que ela está requerendo. E ao final do processo, duas obrigações decorrentes da sucumbência. Decorrentes da sucumbência. Aquele que perder, aquele que for vencido, terá a obrigação de ressarcir as despesas pagas pela outra parte e também obrigação de pagar os honorários de sucumbência. Na última aula, parte 3, falamos sobre os honorários de sucumbência devidos pela fazenda pública, identificando essa previsão expressa do novo Código de Processo Civil, novidade, porque no antigo CPC nós não tínhamos um parâmetro para a fixação de honorários contra a fazenda pública. O novo CPC traz consigo esse parâmetro de fixação dos honorários devidos pela fazenda pública, dividindo em faixas percentuais. Na última aula nós vimos cada uma dessas faixas, né? Quando que a fazenda pública deverá honorários de 10% a 20%, de 8% a 10%, de 5% a 8% e assim sucessivamente, as faixas percentuais dos honorários devidos pela fazenda pública. E concluímos falando sobre gratuidade da justiça. Ok? Concluímos nossa aula passada falando sobre gratuidade da justiça. Hoje vamos fechar o tema. Isso, vamos até o artigo 112, fechando em definitivo o tema das partes e seus procuradores.
sujeitos processuais, falando sobre procuradores. Isso mesmo. Só que antes de trabalharmos o tema dos procuradores, importa-nos aqui fechar os estudos sobre despesas. Digo fechar porque penúltima aula e a última aula nós destrinchamos, nós individualizamos cada parágrafo do artigo 85 do novo CPC. Artigo 85 do novo CPC é um artigo bastante extenso por conta do número de parágrafos, e nós falamos sobre cada um desses parágrafos individualmente, extraindo ali regras importantes para fechar o estudo das despesas e assim falarmos sobre procuradores. Importa-nos aqui fazer menção a alguns outros artigos, aos artigos subsequentes ao artigo 85, artigos que também têm sido bastante cobrados em concursos públicos. Então vamos lá? Vamos fechar o nosso tema? Já fizemos a revisão, relembrando o que vimos na aula 1, 2, 3. Vamos fechar o assunto? Perfeito. Então, siga comigo aí. Disposições finais sobre despesas, sobre custas processuais. Disposições finais, últimas anotações acerca das custas processuais, despesas e honorários. Nós falávamos em outras aulas que a parte ela tem o ônus de adiantar as despesas do ato que requer o princípio da causalidade. Só que ao final do processo, aquele que for vencido, aquele que sucumbir, terá a obrigação de ressarcir as despesas pagas pela outra parte e também de pagar os honorários de sucumbência. Talvez com essa revisão, com essa identificação de aulas pretéritas, tenha surgido na sua mente: professor, o que acontecerá se ambas as partes sucumbirem? Isso mesmo. O que acontecerá se apenas uma parte do pedido feito pelo autor for acolhida? Então, se estivermos diante de uma sucumbência parcial, isso mesmo, o autor venceu em alguns pedidos e perdeu em outros. Então, nesse processo, algo que não é tão incomum assim, pelo contrário, observamos acontecer reiteradamente, com uma certa frequência no âmbito processual. Nessa toada, os dois ganharam e os dois perderam, autor e réu. Autor venceu em alguns pedidos e, por consequência, o réu sucumbiu. Só que outros pedidos feitos não foram acolhidos. Por consequência, o autor perdeu e o réu venceu. Ótimo! Se eu sei que aquele que sucumbir, aquele que perder, aquele que for vencido na relação processual, terá que arcar com obrigações decorrentes da sucumbência, no que toca ao ressarcimento das despesas e no que toca aos honorários de sucumbência, o que acontecerá se ambas as partes sucumbirem? O que acontecerá se estivermos diante de uma situação de sucumbência parcial? Me parece bastante óbvio, né? E o que o legislador está nos trazendo aqui é uma obviedade, porque se ambas as partes sucumbiram, convenhamos, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, proporcionalmente divididas. Autor terá que arcar com algumas despesas, réu terá que arcar com outras despesas. Afinal, os dois perderam. Então, os dois terão obrigações decorrentes de sucumbência. Os dois terão. E é isso que o legislador está nos informando aqui no artigo 86 do novo CPC. Tome nota. Se cada litigante for em parte vencedor e em parte vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. E aí, cuidado.
O legislador não está falando que será distribuído entre eles as obrigações decorrentes da sucumbência. Não. Serão distribuídas entre eles proporcionalmente as despesas. Afinal, ambos venceram e perderam. Estamos diante de uma sucumbência parcial. Tanto autor quanto réu venceram e perderam. Logo, as despesas decorrentes do processo serão rateadas proporcionalmente, serão divididas proporcionalmente às despesas. Porque sabemos que despesa não se confunde com honorários de sucumbência. E aí, para você não errar de forma alguma na sua prova, por favor, atenção. Se ambas as partes perderem e vencerem, as despesas serão divididas proporcionalmente. Só que existe uma outra obrigação decorrente da sucumbência. Que obrigação é essa, meus caros? A primeira obrigação decorrente da sucumbência é o pagamento das despesas, ressarcir a outra parte das despesas que teve. Qual é a outra obrigação decorrente da sucumbência? Isso mesmo, honorários. Aí questiona-se se as partes dividirão as despesas processuais, a obrigação decorrente das despesas processuais. Poderiam elas também compensar os honorários advocatícios? Afinal, as duas venceram e as duas perderam. Os honorários advocatícios poderão ser compensados. Atenção, muita atenção, porque isso é novidade do CPC 15. Nós já vimos em outras aulas, lá no artigo 85, parágrafo 14, que o novo CPC, ele proíbe a compensação dos honorários advocatícios. Isso é muito óbvio, não é porque sou advogado que estou falando isso. Mas eu não posso compensar os honorários advocatícios, porque os honorários são devidos aos advogados. Então, muito embora as partes sejam devedoras, porque as duas perderam, as partes sejam devedoras de honorários advocatícios, elas não são as credoras. E eu só posso fazer compensação quando os dois são credores e devedores reciprocamente. No que toca aos honorários de sucumbência, os advogados é que são os credores. Portanto, não interessa se ambas as partes venceram, perderam, ou se apenas uma venceu, se apenas a outra venceu. Os honorários advocatícios continuarão a ser devidos, porque são direitos do advogado, eles são devidos ao advogado. Okay? O que o legislador está chamando a nossa atenção. E reforço, precisamos ler a lei de forma atenta. De forma atenta. O que o legislador está dizendo aqui no artigo 86 do novo CPC é que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas decorrentes do processo. Para aqui? Não. Para aqui não. Cuidado que eu já tenho visto algumas bancas, especialmente CESP, cobrando essa partezinha final aqui, ó, esse parágrafo único. Se as duas partes venceram e perderam, então as despesas serão divididas entre elas proporcionalmente. Mas é muito possível que uma das partes perca, todavia, perca em parte mínima. Num pedaço dos pedidos mínimo. Ou seja, proporcionalmente, essa parte venceu quase que todo o processo.
perdeu ali num pontinho mínimo, quase que insignificante. Nesse caso, as despesas serão divididas proporcionalmente? Não serão. Muita atenção, portanto, para o parágrafo único. Parágrafo único do artigo 86, em que o legislador diz: se um litigante sucumbir em parte mínima, do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Aqui ele acresce os honorários, né? Curiosamente e razoavelmente, porque no caput não cabe discutir honorários. Afinal, os credores dos honorários são os advogados. Mas atenção, se ambas as partes forem vencedoras e vencidas, enfim, vejamos aqui então o parágrafo único, precioso, hein? Tem caído já em alguns concursos. Se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Tá? Aqui, mais uma vez, né? Parágrafo único, ele fala sobre honorários, mas razoável que diga, né? Porque aquele que sucumbe tem que pagar honorários, não faz menção aos honorários no caput, porque vejam bem, não há que se falar em compensação de honorários quando os dois perderem. Honorários, outra história. Os credores dos honorários de sucumbência são os advogados e não as partes. Então, para fins de honorários, cá para nós não interessa se os dois perderam, se um perdeu, se só o outro perdeu. Não. Se os dois perderam, se os dois sucumbiram, então estou diante de sucumbência parcial, o que importa notar é que as despesas processuais serão divididas proporcionalmente. Atenção para o fato de que, se um deles tiver sucumbido em parte mínima, o outro, portanto, quase que na totalidade da relação processual, quase que na totalidade do pedido feito, se um deles sucumbir em parte mínima, a outra parte arcará com inteiro pelas despesas processuais. Sempre lembrando que honorários não são passíveis de compensação, tá? Porque as partes não são credoras dos honorários, e sim os próprios advogados. Então, mesmo que ambas as partes percam, os honorários continuarão a ser devidos aos advogados de cada qual. Beleza? Mas e se nós tivermos mais de uma parte, mais de um sujeito por polo? Isso mesmo, estou falando sobre litisconsórcio. Litisconsórcio, fenômeno processual em que nós temos mais de um autor, mais de um réu, ou mais de um autor e também mais de um réu. Litisconsórcio, pluralidade de sujeitos em alguma ou em ambos os polos processuais. Se eu tenho mais de um réu e a ação é julgada procedente, portanto os réus sucumbiram, como ficará a questão das custas processuais, das obrigações decorrentes da sucumbência? E aí? Veja bem, mais uma vez legislador bastante razoável, bastante óbvio, mas aqui a gente tem algumas novidades importantes. Artigo 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, portanto estou falando sobre litisconsórcio, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. O que o legislador está falando, veja, se a ação foi julgada totalmente procedente, então os réus perderam, os réus, litisconsortes passivos, né, compartilharão proporcionalmente os gastos com as despesas e com os honorários sucumbenciais. Ok? Óbvio, né? Fácil entendimento. Qual que é a novidade do CPC 15? Está aqui, ó. Parágrafo 1º. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 87, a sentença deve distribuir
expressamente, a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput, despesas e honorários. Então essa é a novidade. Veja bem, agora a sentença deve expressamente indicar quanto que cada litisconsorte pagará. Então a sentença deverá expressamente dividir proporcionalmente as obrigações decorrentes da sucumbência. E se a sentença não fizer isso? E se a sentença for silente quanto à divisão proporcional das obrigações sucumbenciais entre os litisconsortes? O legislador está falando que a sentença deve indicar. A sentença deve indicar de forma expressa quanto que cada litisconsorte deverá pagar a título de despesas e a título de honorários. E se a sentença não o fizer? Atenção, mas muita atenção nessa toada. Parágrafo 2º nos diz que se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente. Os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Ok? Então veja, tem litisconsortes? Estou diante de relações litisconsorciais, ativas ou passivas, que seja. O polo que sucumbiu, no polo que sucumbiu, temos mais de um sujeito, 2 ou mais? Perfeito. Então, entre os litisconsortes, serão distribuídas proporcionalmente as despesas e os honorários de sucumbência. Novidade do CPC 15, a sentença deve indicar essa distribuição. A sentença deve indicar esse compartilhamento, essa divisão proporcional. Porque aí, nessa situação, cada litisconsorte responderá pela sua quota. Estaremos diante, portanto, de obrigações divisíveis, aqui nesse parágrafo. Se a sentença indicar de forma expressa essa divisão proporcional, então estaremos diante de uma obrigação divisível. Estaremos diante de uma obrigação divisível. E o juiz deve, na sentença, indicar essa distribuição, esse compartilhamento das despesas e dos honorários sucumbenciais. E se o juiz não fizer? Então a história muda. Se o juiz não fizer essa divisão, os litisconsortes responderão solidariamente. Na obrigação divisível, cada um responde apenas pela sua quota parte. Aqui nas obrigações solidárias, cada um responde pelo todo. Ou seja, um dos litisconsortes pode ser obrigado a pagar a totalidade das despesas e dos honorários de sucumbência. E só depois que pagar, terá direito de regredir contra os demais litisconsortes. Essa é a característica de uma obrigação solidária. Na obrigação solidária, todos os devedores respondem pela totalidade. Cada um deles pode ser obrigado pelo todo. E aí, pagando, regride contra os demais. Beleza? Atenção, novidade importantíssima no que toca às custas processuais. Essas disposições finais que estamos elencando. Quando estudamos jurisdição, nós identificamos algumas espécies de jurisdição. E em dada classificação, identificamos lá a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. Qual a diferença entre elas? Na jurisdição contenciosa, nós temos lide, por isso é que temos partes também, autor e réu. Existe um conflito de interesse
entre as partes. Nós temos um litígio. Estamos provocando o Poder Judiciário a fim de solucionar esse litígio. Diferentemente, nos processos de jurisdição voluntária, nós não temos lide. Não existe um conflito. Nos processos de jurisdição voluntária, o que temos é uma gestão pública de interesse privado. Porque, veja, existem alguns atos jurídicos que a parte só pode celebrar com homologação judicial. Nessa situação, veja, não tem conflito entre as partes, não tem conflito entre os sujeitos. Estamos provocando o Poder Judiciário porque precisamos da atuação dele, precisamos da homologação dele para conferir validade a esse ato jurídico. Por isso, gestão pública de interesse privado. Por que eu estou falando disso? Veja, se não tem lide, se não tem conflito, nós não teremos vencedor e perdedor. Nós não teremos alguém sucumbindo, porque afinal nós não temos conflito. Na verdade, nós não temos nem partes. Não há nem que se falar em autor e réu, porque não tem conflito. Aqui, os sujeitos são interessados. E não teremos uma sucumbência. Não teremos um derrotado, um vencido. Se existem obrigações processuais decorrentes da sucumbência, ressarcir a outra parte das despesas, pagar os honorários de sucumbência, como ficam as custas processuais nos processos de jurisdição voluntária? E aí? Não tem vencido. Não teremos uma sucumbência. Como ficarão as custas processuais em processos de jurisdição voluntária? É o que o legislador quer nos esclarecer no artigo 88 do novo CPC, em que ele diz o seguinte: nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas pelos interessados. Pegou? Não tem sucumbente, não tem vencido, não tem derrotado. Então, nos processos de jurisdição voluntária, aquele que requerer tem o ônus de adiantar as despesas. E, ao final, a obrigação de pagar as despesas será, então, rateada entre todos os interessados. Lembrando que aqui não tem autor e réu. Aqui não tem autor e réu. São interessados. Todos têm interesse na demanda. Então, é justo que todos contribuam com as despesas decorrentes do processo. Então, nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Toca o barco. Próximo ponto. Acerca do juízo divisório. Artigo 89 me traz aqui um texto nos seguintes termos: nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Perfeito. Leia isso, leia esse artigo 2, 3, 4, 5 vezes. Pegue a ideia. Veja, nos juízos divisórios, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente aos seus quinhões. Entenda o texto. Mas notem, o que são os juízos divisórios? O legislador está me trazendo uma regra. Nos juízos divisórios, havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente aos seus quinhões, a seus quinhões. O que são juízos divisórios? A doutrina reconhece ao menos 4 ações dessa classificação, chamadas aí de juízos divisórios.
Quais são essas ações? Apenas para elucidar e assim conseguirmos entender um pouco melhor o que o artigo 89 está estipulando. Quais ações são essas? Aqui de juízos divisórios, ação divisória, ação demarcatória, ação de partilha e ação discriminatória. Ação divisória, ação demarcatória, ação de partilha, ação discriminatória. São espécies desse gênero, juízo divisório. Pois bem, nessas ações de juízo divisório, não havendo litígio entre as partes, os interessados, porque se não tem litígio não tem autor e nem réu, não é isso? Não havendo litígio entre as partes, não teremos um sucumbente, não teremos um vencido. Perfeito. Não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente aos seus quinhões. É razoável. Como não teremos sucumbência, então não haverá que se falar em honorários de sucumbência, em obrigações de pagar as despesas decorrentes da sucumbência. Não teremos. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Exemplos de juízos divisórios: ação divisória, ação demarcatória, ação de partilha, ação discriminatória. Ok? Próximo ponto. Vamos adiante. Como ficarão as obrigações decorrentes da sucumbência quando estivermos diante da desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido? Nesse contexto aqui, o que o legislador utilizou para estabelecer a regra foi o chamado princípio da causalidade. Princípio da causalidade. O que diz esse princípio? Aquele que deu causa ao ato responde pelas despesas. Nós já vimos isso lá no início. Aquele que dá causa ao ato tem o ônus de adiantar as despesas. Ao final, aquele que perder terá a obrigação de ressarcir as despesas e pagar os honorários sucumbenciais. Perfeito. Por que eu estou dizendo que aqui também utilizamos o mesmo princípio, o princípio da causalidade? Pelo seguinte: o que é desistência? O que é renúncia? O que é reconhecimento do pedido? Desistência e renúncia são atos próprios do autor. O autor que ajuizou ali uma ação judicial e aí desiste da mesma. E aí? Desiste da mesma. Veja bem, se ele provocou o poder judiciário indevidamente, tão indevidamente que desistiu, é natural que as despesas processuais devem ser suportadas por ele. Devem ser suportadas por ele. Princípio da causalidade. Ele provocou o poder judiciário e desistiu da demanda. Então, que suporte as despesas processuais decorrentes dela. Natural. Já no reconhecimento do pedido, estamos diante de uma situação em que o réu é demandado, o indivíduo ele é demandado, e aí passa a figurar no processo na condição de réu. E uma vez réu, reconhece o pedido feito pelo autor. Fala assim: excelência, ele está com a razão. Pronto. Se o réu reconhecer o pedido, ele é que arcará com as despesas processuais. Princípio da causalidade. E mais uma vez razoável. Porque se o indivíduo ajuizou uma ação judicial, significa dizer que a outra parte resistiu. Que a outra parte não concordou em resolver a celeuma, resolver o conflito de forma voluntária.
de forma voluntária, autocomposição. Então, justamente por conta da resistência da outra pessoa, é que o autor teve que ajuizar a ação. E agora, ajuizada a ação, aí sim o réu vem e reconhece o pedido do autor. Perfeito? Pode fazer isso? Pode. Inclusive é bom que se faça, princípio da economia. Mas se o réu reconhecer o pedido do autor, pedido da causalidade, ele é que deu o princípio da causalidade, né? Ele que deu causa ao término do processo. Então, que arque com as despesas processuais. Captaram a mensagem? Então vem para o texto legal. Artigo 90 do novo CPC. Proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Desistiu, renunciou ou reconheceu. Faça entendimento. Proferida a sentença fundada em desistência, renúncia ou reconhecimento, então quem é que vai arcar com as despesas? Quem é que vai arcar com os honorários de sucumbência? A parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido. E é lógico, por aquilo que nós falamos. Poxa, o indivíduo provocou o Poder Judiciário, ajuizou uma demanda e aí depois desiste, provocou o Poder Judiciário indevidamente, então que arque com as despesas, que arque com os honorários de sucumbência. O outro indivíduo, resistindo às propostas da outra pessoa, obrigou essa outra pessoa a ajuizar uma ação judicial. E agora, ajuizada a ação judicial, ele vem e reconhece o pedido do autor? Tudo bem. Pode fazer isso? Pode. Mas arcará com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso é que o legislador quer nos dizer aqui no artigo 90 do novo CPC. Proferida a sentença, com fundamento em desistência, renúncia, reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Belezinha? Parágrafo 1º. Muito óbvio. Parágrafo 1º. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou reconhecimento, o que vocês acham que acontece? Sendo parcial a desistência, a renúncia ou reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu. Óbvio. Óbvio. Né? Proferida a sentença fundamentada em desistência, renúncia, reconhecimento do pedido, as despesas, os honorários de sucumbência serão suportados por aquele que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido. Se essa desistência, se essa renúncia, se esse reconhecimento for parcial, poxa, aí o pagamento das despesas e honorários serão proporcionais, né? Serão proporcionais. A parcela reconhecida, a parcela a qual renunciou ou da qual se desistiu. Beleza? Bastante óbvio aqui o legislador. Complementarmente, porque no caput e no parágrafo 1º, ele não traz novidade nenhuma. Tudo isso nós já tínhamos na vigência do antigo Código. Cadê a novidade? Cadê a inovação do CPC 15? Aqui, ó. Especialmente parágrafo 3º e parágrafo 4º. Aqui no parágrafo 2º, o legislador não está mais falando de desistência, renúncia e reconhecimento do pedido. Está falando de transação. Transação é um acordo feito pelas partes, né? É bom, e o legislador muito focado nisso, né? É bom que as partes entrem num acordo, porque isso privilegia o princípio da economia processual, da duração razoável do processo. Perfeito? Se no curso do processo as partes transacionam, entram no acordo, como ficarão as obrigações decorrentes da sucumbência? E aí, havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. Divididas igualmente. Aqui não fala mais em proporcionalmente, né? Se as partes
entraram ali no acordo e nesse acordo não estipularam nada acerca das despesas, então as despesas serão divididas igualmente entre elas. Serão divididas igualmente. Novidade mesmo, temos no parágrafo 3º e parágrafo 4º. Identificando bem a ideologia do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, ele foi construído com uma ideia de economia, de duração razoável do processo, de segurança jurídica. Isso fica bem claro aqui nesses 2 parágrafos. Novidadezinha do parágrafo 3º, olha o que o legislador diz: se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. Aqui o legislador está mais uma vez incentivando a autocomposição, incentivando o acordo, inclusive conferindo aqui um benefício. Veja bem, partes, se vocês entrarem em um acordo agora, antes da sentença, vocês ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes. Então pense bem, vale a pena arrastar esse litígio até lá, na sentença, onde uma será vencedora, a outra não, e aí por consequência teremos condenação também em honorários de sucumbência, teremos condenação em despesas processuais. Será que vale a pena? Pensa bem. Se vocês entrarem num acordo agora, não terão que pagar as despesas remanescentes. Claramente o legislador aqui incentivando a autocomposição, ideologia do novo Código de Processo Civil. E aí mais uma vez, parágrafo 4º, olha só que parágrafo interessante. O legislador diz assim: se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos da metade, né? Coitado do advogado da outra parte. Esse parágrafo discutiu-se muito. Só que aqui, mais uma vez, estamos privilegiando a economia processual. Veja bem, você sujeito foi demandado judicialmente numa ação indenizatória. Poderia ter resolvido isso extrajudicialmente, não resolveu, resistiu. Aquela parte que se julga detentora de um direito à indenização, então se viu obrigada a ajuizar uma ação judicial contra você. Ela teve que provocar o judiciário. Agora, no judiciário, sabendo que ela tem razão, você vai lá e reconhece o pedido. Perfeito. Reconheceu? Você é que arcará com as obrigações decorrentes da sucumbência. Mas tem um detalhe: se você reconhecer o pedido e de logo, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação devida, então você vai receber um bônus. Então, réu, pensa bem. Se você ficar resistindo aqui processualmente, pode ser que ao final seja condenado e tenha que pagar integralmente, não só a indenização, mas integralmente as despesas e os honorários de sucumbência. Pensa bem, se você reconhecer, terá que pagar? Sim, terá. Mas para incentivá-lo e assim economizarmos no processo, privilegiando a duração razoável do processo, se reconhecer o pedido agora, vou te dar um benefício. Se você reconhecer e cumprir integralmente a prestação, vamos te dar um bônus. Que bônus é esse? Os honorários de sucumbência serão reduzidos pela metade. 2 novidades, parágrafo 3º e parágrafo 4º. 2 novidades, mas que evidenciam bastante quais eram os ideais do legislador do novo Código de Processo Civil. Beleza? Ok. Sigamos. Artigo 92, muito cobrado em concurso público. Atenção, porque esse artigo é muito cobrado em concurso público. Quando falamos sobre decisões, especificamente a sentença, nós aprendemos que a sentença, ela pode ser terminativa ou definitiva.
Isso mesmo. A sentença pode ser terminativa quando, em razão do não preenchimento dos pressupostos processuais ou das condições da ação, o juiz extingue o feito sem resolução do mérito. Terminativa, julgamento sem resolução do mérito. Falta de preenchimento das condições da ação, dos pressupostos processuais. Então o juiz dá uma resposta. Porque o Poder Judiciário sempre tem que responder. Só que nesse caso, ele não vai dar a resposta que a parte esperava. Não. Porque ele vai dar uma resposta sem resolver o mérito. Nas sentenças chamadas definitivas, aí sim, nós temos o julgamento do mérito. Os pressupostos processuais foram observados, as condições da ação foram observadas e o juiz passou então a análise meritória e julgou. Sentença definitiva, sentença com análise do mérito. Por que eu estou fazendo essa reflexão com vocês agora? Pelo seguinte, quando estamos diante de uma decisão terminativa, estamos diante de uma sentença que extingue o feito sem resolução do mérito. Uma das características dessa decisão é que a ação pode ser reproposta. Isso mesmo. Se o juiz tiver proferido uma sentença sem resolver o mérito, a parte poderá propor novamente a mesma demanda, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Agora, com um detalhe, riquíssimo artigo 92. O legislador vai dizer que, quando a requerimento do réu, esse pedacinho muito questionável, mas está na lei, quando a requerimento do réu, o juiz proferir uma sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. Captou a mensagem? Veja bem, quando o juiz profere uma sentença sem resolver o mérito, o autor pode propor novamente a ação. Essa é a grande característica de uma decisão terminativa. Como o juiz não julgou o mérito, então o autor pode ir lá e propor novamente a ação, mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Com um detalhe, nessa nova ação, além das condições conhecidas, legitimidade, interesse, além dos pressupostos processuais que deverão ser observados, teremos um outro pressuposto processual. Isso mesmo, nessa nova ação, nós teremos um novo pressuposto processual de validade. Além de todos os requisitos que já temos, as condições da ação e os pressupostos processuais que naturalmente devem ser observados. Nesse caso específico, teremos mais um pressuposto processual de validade. Qual seja? O pagamento das despesas e honorários de sucumbência daquela demanda, outra que foi extinta sem resolução do mérito. Captou? Você pode até propor uma nova ação, mas primeiro quita aquela, tá? Primeiro paga as despesas decorrentes daquela outra demanda. As despesas e os honorários de sucumbência. Aí sim, partiremos a análise do mérito desta nova ação. Curiosíssimo, interessantíssimo o legislador, né? A reflexão do legislador nessa questão. Justa, correta, adequada. Não poderia ser diferente, né? Senão viraria uma bagunça. O Poder Judiciário pode propor novamente a ação? Nesse caso, posso. O mérito não foi julgado. Mas comprove que pagou as despesas decorrentes da sucumbência no outro processo, que pagou os honorários de sucumbência do outro processo. E se eu começar uma nova ação, preencher as condições, preencher os pressupostos, mas não pagar aquele?
O juiz vai intimar o autor para emendar a inicial, comprovando que fez o pagamento. E se a inicial não for emendada, então novamente o feito será extinto sem resolução do mérito. Não tem essa. Eu, juiz, não vou partir a análise do mérito antes de comprovar que as despesas do outro processo foram pagas. Antes de provar que os honorários de sucumbência do outro processo foram pagos. Por isso que digo que aqui o legislador, ele me traz um novo pressuposto processual de validade. Um novo pressuposto processual de validade. Beleza? Vamos fazer a leitura aqui novamente. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação, sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. Interessantíssimo o texto. Já caminhando para o final do estudo sobre custas. E aí passamos então à análise das regras atinentes aos procuradores e partes. Uma das formas de intervenção de terceiro é a assistência. A assistência, que pode ser simples ou litisconsocial. Aqui no artigo 94, o legislador estabelece que, sendo o caso de um terceiro que interviu no processo, que adentrou ao processo na condição de assistente da parte autora ou da parte ré, que seja, sendo a hipótese de um terceiro que adentrou ao processo na condição de assistente, se o assistido sucumbir, o assistente compartilhará dos gastos. Isso mesmo. Então pensa duas vezes antes de adentrar o processo numa condição de assistente. E aqui é evidente, nós estamos falando sobre assistência simples, né? Porque na assistência litisconsocial, o terceiro entra como parte. E se perder, como parte, terá que arcar com as obrigações decorrentes da sucumbência. Aqui estamos falando da assistência simples. Um terceiro provando ser interessado juridicamente, porque a solução desse processo pode repercutir numa outra relação jurídica em que ele é parte. Então ele pediu para entrar, pediu para ajudar uma das partes. Ótimo. Se essa parte que o terceiro está ajudando perder, então ele vai ter que compartilhar das obrigações decorrentes da sucumbência. É o que o artigo 94 do novo CPC estabelece. 94 do novo CPC. Se o assistido for vencido, o assistido é a parte do processo. Se o assistido for vencido, o assistente, terceiro, que adentrou, será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo. Então, o assistente será obrigado ao pagamento também das custas. É evidente, né? Proporcionalmente à atuação dele. Mas ele será também obrigado ao pagamento das custas processuais. E aqui custa no gênero, né? Despesas e honorários.